Olá pessoal, como vai? Vamos começar então nossa primeira videoaula para tratarmos sobre esse tema, urbanização. E nossa aula vai começar ali com a parte 1. Nós vamos levantar alguns questionamentos sobre isso. Por exemplo, qual é a tendência de crescimento das cidades atuais? A cidade nasceu com a industrialização? Quais são os desafios das grandes cidades? Não saia daí! Muito bem, vamos começar então a nossa primeira videoaula sobre urbanização. Prestem muita atenção aqui nas imagens que eu vou mostrar para vocês. E a gente já começa com essa primeira pergunta. Qual é a tendência das cidades atuais, tanto a nível mundial quanto a nível de Brasil? Bom, é muito importante lembrar que as cidades hoje, elas se tornaram grandes centros econômicos e políticos. É justamente na cidade que você vai encontrar prefeitura, câmaras de vereador e fóruns de justiça, além, é claro, de comércio, bancos, faculdades, escolas e também em algumas cidades nós vamos ter a presença de indústrias. Nesse sentido, podemos também nos perguntar, a cidade surgiu a partir das indústrias? Muitos estudantes acham e acreditam que cidade, na concepção que nós entendemos hoje, elas surgiram justamente com a Revolução Industrial. Bom, então presta atenção. Claro que não. Sempre existiram cidades desde a antiguidade. Vou dar alguns exemplos. A cidade de Roma, Atenas, Esparta, Suméria, eram cidades muito grandes, eram cidades que tinham uma organização política, administrativa, uma organização militar, e elas já existiam antes da industrialização. Então eram cidades praticamente completas. Algumas dessas cidades, por exemplo, principalmente na região da Mesopotâmia, eram chamadas de cidades-estados. Elas tinham uma infraestrutura tão centralizada, tão forte, que elas poderiam até mesmo ser consideradas como nações. Aí entramos numa outra questão. Qual é então a relação da cidade moderna com a indústria, já que a cidade ela não surgiu da indústria? Então percebam bem, eu trago para vocês esse trecho de Henri Lefebvre, que vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos da vida agrária. Essas palavras, o tecido urbano, não designam de maneira restrita o domínio edificado nas cidades, mas o conjunto das manifestações do predomínio da cidade sobre o campo. Nessa acepção, uma segunda residência, uma rodovia, um supermercado em pleno campo fazem parte do tecido urbano. Olha só que interessante essa fala de Lefebvre, O que vem a ser essa ideia de tecido urbano que ele coloca? Ele vai justamente mostrar para nós que o modo de viver urbano está cada vez mais se expandindo, inclusive se expandindo nas áreas rurais. Percebam bem o que ele fala. As áreas urbanas, aos poucos, vão tomando o lugar das áreas agrícolas. As áreas urbanas ganham cada vez mais poder político e econômico nos tempos atuais, e aquele modo de vida urbano também está cada vez mais presente nas áreas rurais. Quando a gente fala modo de vida urbana, nós estamos falando, por exemplo, de certas infraestruturas como internet, água encanada, saneamento básico, que também estão começando a chegar em algumas áreas rurais. Muito interessante isso. São colocadas como rurais, mas muitas vezes as pessoas que nela vivem estão a todo momento usufruindo das coisas da cidade e trazem da cidade uma série de hábitos que são tipicamente urbanos. Mais ou menos isso que o Lefebvre quis dizer. Entramos então, gente, na segunda questão, nessa outra questão aqui. Quais são os desafios das cidades atuais? Olha, vocês vão ver que cidades hoje têm muitos desafios, não é fácil não. Hoje em dia, um prefeito ou os vereadores de uma cidade possuem ali muitos problemas para serem resolvidos e devem ser resolvidos na medida que os recursos financeiros vão chegando. Vamos tentar entender então que desafios são esses. Muito bem, vamos lá. Por exemplo, como cuidar do lixo e da poluição? Isso é um desafio muito forte. Muitas cidades até hoje elas não conseguem dar um destino claro para o lixo que produzem.
Uma outra questão que surge, por exemplo, né, é como oferecer transporte de qualidade para a população. Na medida que as cidades vão crescendo cada vez mais, faz-se necessário que um meio de transporte seja disponibilizado para a população, para que ela possa sair para o seu trabalho, para que possam ir para a escola, para a faculdade, né? E para fazer as coisas necessárias no dia a dia. E aí, como é que vamos oferecer um transporte de qualidade para essa população? Essa é uma questão interessante. Uma outra, como garantir empregos, né? Isso é um desafio muito forte, que não é um desafio apenas das cidades, né? É um desafio de todo quanto é lugar, né, que trabalha na perspectiva do capitalismo, né? Como que a gente vai conseguir gerar oportunidades para que as pessoas possam garantir postos de trabalho e possam consumir, possam viver com tranquilidade. Essa é uma questão também que merece a nossa atenção. Uma outra questão também que surge é como garantir educação e saúde de qualidade para a população da cidade, né? Ou seja, será que todos têm condições de pagar escolas particulares, faculdades particulares? Será que não oferecer escolas públicas de qualidade não seria uma saída para que todos tenham oportunidade de se qualificar? Também é um desafio aí, gente, muito difícil, né, para os gestores quando se trata, né, da cidade. Uma outra questão que aparece também é essa: oferecer infraestrutura que garanta o funcionamento da cidade. Quando falamos de infraestrutura urbana, estamos falando de pavimentação de ruas, estamos falando de iluminação pública, estamos falando dos serviços públicos, né? Tanto de limpeza, estamos falando, por exemplo, da existência de praças para que as pessoas possam usufruir e várias outras infraestruturas, como a internet, que até então não era um artigo colocado de grande necessidade pelos gestores, mas hoje em dia a internet, ainda mais nos tempos de hoje, ela é extremamente importante para a população. E aí, como é que a gente vai oferecer tudo isso para a população? É claro, tudo isso vai depender de algo que nós chamamos de políticas públicas, né? Mas o que é isso, né? Políticas públicas? Está aí. É um conjunto de regras, normas e leis que são criadas e deliberadas pelo poder público, né, que asseguram o bom funcionamento das cidades. Então eu tenho os vereadores de uma cidade que vão criar as leis e tem o poder executivo, né, exercido pelo prefeito, que vai executar essas leis. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vota, né? Quem é que você está colocando lá para te representar na Câmara de Vereadores e na Prefeitura. Então é um questionamento importante fazer, porque afinal de contas, todo o funcionamento da cidade vai depender dessas políticas públicas que são geradas nesses ambientes. Muito bem. E seguindo, então, chegamos a essa outra questão. Qual é a tendência do crescimento da população das cidades de uma forma geral, né? Será que está diminuindo? Será que está aumentando? Olha aí, gente. Existe uma projeção muito interessante da Organização das Nações Unidas, da ONU, de que em 2050 toda a população do planeta, 66% da população do planeta vai residir nas cidades. Gente, esta é uma tendência. As cidades estão crescendo, tanto no mundo desenvolvido quanto também no mundo subdesenvolvido. E é possível que cada vez mais pessoas vão chegando nas cidades e vão ter necessidade de habitar, vão ter necessidade de usufruir dos serviços públicos que as cidades oferecem. Será que elas estão preparadas? Então, muito bem. E aí, há uma outra projeção também da Organização das Nações Unidas que vai dizer o seguinte: em 2025, olha só, hein, das 10 maiores cidades, né, do mundo, apenas 2 fazem parte do mundo desenvolvido, que é Tóquio e Nova York. A restante dessas 10 cidades, né, as 8 cidades restantes, são todas do mundo subdesenvolvido. Isso é uma questão muito interessante, né? Olha só, das 10 cidades maiores do planeta em 2025, apenas 2 vão fazer parte do mundo desenvolvido e o restante tudo faz parte do mundo subdesenvolvido. O que será que isso significa, hein, gente? Olha só, hein? Significa que dentro dessa concepção,
nós vamos ter muito mais problemas de gestão nas cidades, porque o mundo desenvolvido, e a gente vai ver um pouco mais à frente, ele é muito marcado por problemas, né, de organização das cidades, problemas ambientais, problemas de qualidade de vida, que muitas vezes, em função da falta de recursos ou a falta, né, de gerenciamento melhor desses recursos, não conseguem dar conta de resolver esses problemas. Então tá aí com essa projeção, aí vem uma pulga atrás da orelha, né? E aí, como é que vai ser o futuro das nossas cidades a nível mundial? Muito bem. O que a geografia vai se preocupar com a urbanização especificamente? Várias outras disciplinas também se preocupam com a urbanização, a arquitetura, as próprias engenharias, né? E a geografia especificamente, ela também vai ter ali a sua atenção específica para a urbanização. Então, qual é o propósito da geografia? É justamente esse aí, gente. Analisar o lugar das vivências cotidianas dos moradores urbanos, contemplando, portanto, elementos da realidade próxima que afetam diretamente a vida das pessoas que nelas vivem e convivem, né? Então, o geógrafo, né, ele vai ter essa preocupação aí de ver como é que o povo está vivenciando aquele espaço urbano, o espaço da cidade no dia a dia, o que falta, o que é difícil, o que é de fácil acesso, né? Quais são as consequências dos problemas que são gerados pelas cidades. É mais ou menos isso aí que o geógrafo vai analisar quando se dedica a estudar a urbanização. Muito bem. Também é importante o geógrafo analisar as transformações ocorridas no espaço que repercutem na organização da vida em sociedade. Mudanças que ocorrem em diferentes escalas geográficas, desde a dimensão micro, que são os bairros, cidades, os distritos, quanto a dimensão macro, estados, países e continentes. Então, o geógrafo ele vai se dedicar a fazer estudos, né, sobre urbanização, estudos sobre as cidades, levando em consideração várias escalas. Ele pode estudar a nível de bairro, como ele pode estudar a nível de município, como ele pode estudar o problema das cidades a nível de estado, a nível de região ou a nível de continente. Olha só como é que o estudo da geografia aí é bem abrangente, né, quando se diz respeito aí às preocupações da cidade. Muito bem, aí chegamos então à pergunta muito importante. É essa pergunta aí, o que é a urbanização, né? O que vem a ser? Ora, como eu disse para vocês, vários profissionais se dedicam a estudar a urbanização, né? E o geógrafo também é um desses profissionais. Mas vejam bem, nós podemos aí ter dois significados para a ideia de urbanização. A primeira, que é o que os geógrafos se preocupam mais, que é um conjunto de processos que resultam no aumento da população urbana em detrimento das áreas rurais. O geógrafo ele vai se dedicar a estudar essa movimentação, né, da saída de pessoas das das áreas rurais para as áreas urbanas. O que está motivando essa saída? Como é que as pessoas, que tipo de cidade que essas pessoas encontram quando elas chegam, né? Então, são esses elementos. Mas também existem outros profissionais, como o arquiteto, o engenheiro, por exemplo, que vai se dedicar a estudar esse outro aspecto aí, ó, tá vendo? Expansão dos equipamentos e infraestruturas tipicamente urbanos, como ruas pavimentadas, praças, saneamento básico, pontes, eletrificação e etc. Olha só que interessante, gente. Nesse caso, os geógrafos se preocupam mais com o modo como as pessoas vivem naquele espaço, como que os fenômenos urbanos vão impactar a vida dessas pessoas no espaço, e o engenheiro especificamente, os arquitetos vão se dedicar a pensar a urbanização como construção de edificações, né? Construção de pontes, de rodovias, de praças, que, claro, vão impactar na vida das pessoas também. Então essas são as duas acepções de urbanização que eu estou apresentando para vocês. Aí entramos num fenômeno muito interessante. É um fenômeno que merece esse nome aí que vocês estão vendo, conurbação. O que vem a ser essa história de conurbação? Muito bem, presta muita atenção no esqueminha que eu vou apresentar para vocês agora. Dá uma olhada que nós temos 3 cidades, cidade A, cidade B e cidade C, que estão isoladas, que estão separadas entre si. Cada uma dessas cidades tem a sua própria vivência, tem a sua própria infraestrutura, cada um vivendo separadamente
e a princípio sem contato uma com a outra. Até que de repente se constroem estradas, rodovias, e aí começa a haver uma movimentação de pessoas entre as cidades, né? Pessoas que saem da cidade A para a cidade B, pessoas que saem da cidade B para A, de B para C, de C para A e assim sucessivamente. E aí começa a acontecer um fenômeno muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que as cidades estão crescendo, essas três cidades estão se interagindo. Às vezes tem determinados serviços que eu só vou ter na cidade B, ou serviços que eu vou ter apenas na cidade C. Então isso acaba provocando a movimentação da população de uma cidade para outra. E veja bem o que acontece, as cidades vão crescendo com o passar do tempo, vão crescendo, até chegar um momento em que elas começam a se juntar. E aí, olha só que interessante, a fronteira da cidade A começa a se misturar com a fronteira da cidade B, que começa a se misturar com a fronteira da cidade C, e as pessoas continuam transitando de um lado ou do outro. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de conurbação. Veja bem, no mapa como é que seria, né? As cidades antes isoladas, elas vão se aproximando de uma tal forma que não vai haver mais nenhum espaço vazio entre as cidades. Isso é o processo de conurbação. E isso acaba gerando essa imagem de satélite que vocês estão vendo, que é uma mancha urbana. Você tem ali a cidade A, a cidade B, a cidade C, mas ficou aí difícil de saber quais são os limites de cada uma delas. É isso que se chama conurbação, ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Acho que ficou bem claro, né? Espero que tenham entendido isso aí. Qualquer coisa, é só ir lá no fórum de dúvidas, né, no WhatsApp, né, ou aqui mesmo, né, na descrição aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, é só fazer que a gente vai responder, ok? Bom, com esse fenômeno de conurbação acontece uma coisa muito interessante. É daí que começam a surgir as metrópoles, né? O que é uma metrópole, né? Na verdade, uma metrópole ela é formada por duas ou mais cidades que estão ali, muito conectadas entre si. E para formar uma metrópole, geralmente nós precisamos de uma lei federal ou uma lei estadual, que vai dizer assim, ó, agora esse local será uma metrópole. E é claro, o processo de conurbação entre duas ou mais cidades, ele é fundamental para o surgimento da metrópole. É por isso que você tem aí metrópoles como essas, Grande São Paulo, Grande Belo Horizonte, Grande Vitória, que na verdade são formados por vários municípios que passaram pelo processo de conurbação, foram ali se alinhando, se juntando, até que não teve mais jeito, tudo está conectado e aí tem que se mudar o pensamento em como gerenciar os problemas dessas cidades que agora acabam formando a metrópole, ok? É isso, gente. Essa é a nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha compreendido algumas informações. Se tiver dúvida, coloca aqui na descrição, ou você entra em contato pelo WhatsApp, ou também você pode utilizar o fórum de dúvida lá no nosso Moodle lá. Tudo bem, gente? Um grande abraço e até breve!